a primeira Igreja Batista de Irajá e o Ministério Infanto-Juvenil Geração Amarelinha apresentam Culto dos Juniores. Liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Fala, galerinha dos juniores! Estão preparados? Aí, pega a sua Bible e vem com a gente! Né não, Ana Júlia? Vambora! Olá, juniores! Estamos aqui para começar mais um culto para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E nós vamos estar prestando culto, mesmo de casa, você, junior, vai estar prestando culto ao Senhor. E é muito bom estarmos aqui, matar um pouquinho da nossa saudade, né? Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. E o versículo que temos para falar hoje é sobre Salmo 119, Salmo capítulo 119, versículo 105. Procura aí na tua Bíblia. Fala sobre a própria palavra de Deus. Então nós vamos ler Salmos capítulo 119, versículo 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É interessante esse versículo quando ele fala que a palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Você imagina você estar em um caminho, em uma estrada, em um caminho assim, que está tudo escuro, 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 que você não consegue ver nada. É horrível, né? Imagina, é como se a gente tivesse de olhos fechados sem ver. Imagina você de olho fechado e andando, como você vai fazer? Se você não conhece, se você não sabe onde você está pisando. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus ilumina o nosso caminho. É porque a palavra de Deus direciona a gente aonde a gente deve ir. O que a gente deve fazer no nosso dia a dia, no caminhar da nossa vida. E isso é importante. Então leiam sempre a palavra de Deus. Mesmo que você não esteja aí na igreja por causa da pandemia, mas lembra sempre de ter um tempinho para ler a palavra de Deus. Bem, agora nós vamos estar orando e dando prosseguimento ao nosso culto, né? Pai de amor, na tua presença nós estamos e nós agradecemos pela vida de cada junior. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um. Que esse culto, Pai, seja um culto de louvor a Ti e que cada um de nós estejamos aprendendo mais da Tua palavra. Continue conosco, Pai,
Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o foco da sua vida seja prosseguir para o alvo, que é Cristo. Vamos cantar essa música com alegria. 1, 2, 3 e... Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, Júnior. Tudo bem com você? Estamos aqui nessa continuidade desse culto de louvor maravilhoso. Que cântico maravilhoso, não é isso? Estamos aqui eu e Tia Viva. E agora nós vamos passar para a sequência deste culto. E qual é a nossa sequência agora? São os dízimos e as ofertas. Para isso, o tio agora vai ler junto com vocês Salmos 96, os versículos 1, 3, 7 a 9. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Assim como nós louvamos a Deus anteriormente com os cânticos, conforme a nossa palavra fala, também ofertas e dízimos é uma outra forma de adoração a Deus, de demonstrarmos a Ele o nosso amor e a nossa gratidão. E por que nós ofertamos e nós dizimamos? Nós ofertamos e dizimamos para que possamos anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Além também de ser um reconhecimento e um agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Então, para vocês terem uma ideia, o tio, quando ele recebe o salário dele, a primeira coisa que ele faz é a transferência bancária para a igreja. O tio não faz nenhum outro gasto. O primeiro gasto que o tio faz é a transferência. Depois o tio vai pagar as outras contas e tudo mais. Então, vai estar passando aí na telinha os dados bancários da igreja. Fala com o papai e a mamãe para vocês estarem dizimando. Porque
Veja bem, nós agora estamos juntos. Super nós! Ativar! As obras do Senhor são motivo de glorificarmos o nome dele. Essa canção, apesar de ser antiga, seus pais vão lembrar com certeza. Elas exaltam as grandes obras das mãos do nosso Deus. Vamos cantar com alegria. 1, 2, 3. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te temerá, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus feitos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Agora a tia Vivian vai fazer uma oração pelos nossos dízimos e pelas ofertas. Vamos orar então? Senhor, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade, Pai, de estarmos ofertando e dizimando na Tua casa. Senhor, sustenta, Deus, a Tua obra, Senhor, assim como Tu tens sustentado as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por podermos, Senhor, estar dizimando, ofertando no Teu reino. Senhor, que vidas sejam alcançadas através da nossa oferta também, Pai. Obrigada, Senhor, por esse grande privilégio. Abençoa, Senhor, a liderança da nossa igreja. Abençoa aqueles que irão administrar, Senhor, esses recursos. Deus, dá sabedoria a cada um. E, Pai, abençoa as famílias também que estão nos assistindo nesse momento. As que estão, Senhor, contribuindo. E aquelas, Senhor, que por algum motivo, Pai, não puderam contribuir nesse momento. Mas que a Tua mão, Senhor, esteja sobre a vida delas também. Fica conosco, Senhor, nos dê, Senhor, um término de culto, Pai, abençoado na Tua presença. Nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Tchau, Júnior! Ai, Alana, sabe que eu também amo muito tudo isso. Olá, meus amigos juniores, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a tia Raquel e eu estou cheia de saudade de vocês. Como você está aí na sua casa? Você tem se cuidado? Como é que tá a sua família? Hoje, o tema da nossa aula tem tudo a ver com família. Vai falar sobre uma família ajudadora. Na verdade, uma não, muitas, né? Só que no nosso culto nós vamos falar de duas famílias e de uma pessoa também que foi uma pessoa ajudadora na obra de Deus. E você, é um ajudador da obra de Deus? Espero que sim. Tia Raquel, mas como eu posso fazer para ser um ajudador? É muito simples. Nós podemos ajudar no simples momento, no simples fato, né? De na hora do nosso culto, a gente não deixar os lápis espalhados,
Terminou aquele lanche, não deixar aquele lixo ali na nossa sala, mas procurar uma lata de lixo. Não ficar subindo na cadeira, não fazer bagunça durante a aula, né? Não ficar conversando enquanto o tio está lá na frente dando a aula. Isso é uma maneira de ajudar. Mas existem outras maneiras também. Hoje eu vou começar falando sobre a história de uma menina chamada Júlia. Ela também é uma junior. E um certo missionário foi fazer uma visita na sua igreja e ela ficou assim, atenta, prestando atenção em tudo que ele falava. Você sabe, né, que missionário é uma pessoa que sai da onde ela mora, da onde ela nasceu ali, e vai para um lugar distante, falar de Jesus para pessoas que ainda não conhecem Jesus. E muitas vezes, ao chegar lá, ela não é bem recebida, porque às vezes naquele país, naquele local, o evangelho não é bem aceito. Então é difícil, não é fácil, né, para o missionário chegar numa cidade, falar de Jesus. É um trabalho bem, assim, que a pessoa sua muito, né? É um trabalho bem árduo ser um missionário. E a Júlia estava atenta a tudo que aquele missionário estava falando sobre as suas dificuldades, de como ele foi conseguindo ali, falar de Jesus para um, falar de Jesus para outro, como ele sentia saudade de sua casa, mas como era muito assim prazeroso para ele fazer a obra de Deus. Ela ficou atenta e guardou tudo o que ela ouviu daquele missionário no seu coração. E quando ela chegou em casa, ela ficou pensando. De noite ela orou por aquele missionário e ficou pensando de como que eu poderia, a Júlia Junior, como eu poderia ajudar a obra de Deus. Ela ficou pensando, porque ela viu que aquele missionário fazia um trabalho muito importante e ela também queria contribuir para a obra do Senhor. Então ela escreveu uma cartinha para aquele missionário, falando que ela tinha gostado muito do trabalho dele, que ela estava orando por ele, pela sua família, para que Deus estivesse na frente do trabalho, ajudando eles lá a ganharem mais pessoas para Jesus. E ela enviou aquela cartinha e pensou assim, que aquela cartinha de repente ia ficar esquecida. Mas um certo dia, aquele missionário estava meio desanimado, sabe? Um pouco assim, encontrando dificuldades lá na cidade onde ele estava falando de Jesus. E ao ler a cartinha da Júlia, ele se sentiu reanimado. Então, através daquela carta, a Júlia contribuiu também para a obra de Deus. E nós também podemos fazer isso, né? Nós podemos ser ajudador do outro. Não é fácil ser cristão, não é fácil falar não para uma coisa que às vezes a gente quer muito, mas nós temos que colocar na frente a vontade do Senhor. E nós podemos ajudar o outro. Às vezes a gente está vendo o nosso amigo junior com uma dificuldade de obedecer o pai e a mãe. A gente pode falar, não, que isso, meu amigo? É assim mesmo, não, eu também não quero, é difícil obedecer, mas eu quero obedecer. Ou às vezes aquele junior está querendo colar na prova, não, estuda que você vai conseguir, eu também estudei, eu consegui, olha. Então vamos ser ajudadores da obra? Eu vou te convidar a ser um ajudador da obra, porque eu, tia Raquel, também quero ser uma ajudadora da obra do Senhor. Então vamos conhecer algumas famílias ajudadoras? Abra sua Bíblia lá em Filemon, que fica no Novo Testamento. É um livro bem curtinho, porque ele só tem um capítulo. Ele fica antes do livro de Hebreus. Vamos ler? Nós vamos ler do versículo 1 ao 2. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Essa carta vai também para a nossa irmã Afa e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. O nosso destaque aqui vai para Filemon. Filemon era um homem rico e muito influente na sua cidade, Colossos. E apesar disso, ele não se importava em abrir sua casa para que os irmãos se reunissem nela, como se fazendo da sua casa uma igreja. Então imagina quantas pessoas diferentes, né, frequentavam a casa de Filemon. Ele abria casa, ele era um homem bem generoso e ficou destacado aqui na Bíblia, né, que ele era um companheiro de trabalho de Paulo. Muito, muito legal ver como a vida de Filemon ajudou tantas outras pessoas a conhecerem
e a ouvirem a falar sobre Jesus. Ainda falando sobre Filemão, que era um homem muito rico e por isso tinha muitos escravos, um escravo dele, chamado Onésimo, um certo dia fugiu, foi para longe, e nessa fuga ele acabou encontrando Paulo. E Paulo, como sempre, onde ele estava, quem estava ao seu redor, ouvia falar de Jesus, porque onde ele estava ele falava de Jesus. Então esse escravo que acabou se encontrando com Paulo também ouviu falar de Jesus através da vida de Paulo e se converteu, passando agora de escravo ao irmão em Cristo. E ele não só se converteu e se tornou um cristão, não. Ele estava contribuindo, sendo um trabalhador na obra de Deus. Então, Paulo, conhecendo a história de Onésimo e também conhecendo Filemão, ele escreveu essa carta aqui. O nome do livro de Filemão é Carta de Paulo a Filemão. Ele escreveu essa carta aqui para Filemão, mas quem foi entregar essa carta foi o Onésimo, tá? Olha só, deixa eu só explicar uma coisa. Naquela época, quando um escravo fugia, ao retornar, ou quando o dono do escravo o encontrava, ele podia dar um castigo bem severo a esse escravo, o punindo até de morte. Mas Paulo, ele vendo a conversão e vendo a conversão de Onésimo e vendo que Onésimo estava trabalhando na obra, sendo útil na obra de Deus, ele escreve essa carta também pedindo que Filemão perdoasse essa falha de Onésimo. Vamos ler lá, ainda no capítulo 1, que só tem esse capítulo mesmo, no versículo 10, do versículo 10 até o final do versículo 11, olha só. Portanto, eu, Paulo, lhe peço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes, ele era inútil para você, mas agora ele é útil para você e para mim. Então ele fala que agora o Onésimo ele está sendo útil. Por quê? Porque agora ele está trabalhando na obra de Deus. Antes ele era inútil, porque ele era só um escravo, mas agora ele era um servo do Senhor. Então ele era útil para Paulo, porque ele estava trabalhando lá, como servo do Senhor, e seria útil também para Filemão quando ele retornasse, porque poderia o ajudar na obra de Deus. Vamos ler agora lá, ainda no capítulo 1, no versículo 16 até o final, o versículo 16 todo. Pois agora, Paulo ainda falando sobre Onésimo, pois agora ele, o Onésimo, não é mais um escravo, porém muito mais do que isso. É um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Então, essa carta, ela está falando aqui, essa carta de Filemão, fala sobre duas pessoas aqui, o nosso foco, dá esse foco para duas pessoas que foram ajudadoras, que foram trabalhadoras na obra de Deus. Filemão, que abriu mão da sua casa para servir como igreja para as pessoas da sua cidade, e também Onésimo, que mudou de atitude, mudou de vida. Agora ele não é mais um escravo fujão, mas ele é um servo do Senhor. Vamos falar de mais uma família ajudadora? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 16, versículo 13, tá? Fica lá no Novo Testamento. Aqui, Paulo vai falar sobre um amigo chamado Rufo, que era um amigo dele que morava em Roma e que trabalhava falando de Jesus para as pessoas para os não crentes, tá? E olha só o que Paulo fala sobre Rufo. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e não só ele, olha só, Rufo fazia parte de uma família ajudadora. E mando também a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Então, esse modo da mãe de Rufo tratar Paulo também contribuiu para a obra do Senhor. Porque como é importante a gente cuidar dos missionários,
cuidar dos nossos pastores, dos nossos ministros. Então, a mãe de Rufo contribuiu também para a obra do Senhor, tratando Paulo como filho. E olha só, gente, a coincidência, né? A Bíblia também fala sobre o pai de Rufo. O pai de Rufo, chamado Simão, ele ajudou Jesus a carregar a cruz enquanto ele estava ali no caminho, né, do Calvário ali para ser crucificado. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, lá no livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 21. Vamos ver o que o pai de Rufo fez também para contribuir na obra do Senhor. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Então, assim, a família de Rufo era uma família ajudadora. Tudo começou com o pai dele lá ajudando, né, Jesus a carregar aquela cruz. A mãe dele tratando Paulo como se fosse um filho, e o próprio Rufo também sendo um grande trabalhador da obra do Senhor, né? Muito bom quando toda a família ali está comprometida com a obra de Deus. E você, Junior? Você também está comprometido com a obra do Senhor? O que você, como Junior, pode fazer? O que você tem feito? O que você quer fazer a partir de hoje, conhecendo essas histórias sobre as famílias ajudadoras da Bíblia? O que você quer fazer hoje para ser um Junior ajudador? Eu quero ajudar mais, né? Quero contribuir muito mais para a obra do Senhor. E você também, como Junior, pode fazer isso. Basta você querer abrir seu coração, pedir direção ao Espírito Santo de como você pode ajudar ainda mais a falar de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem, cuidar da nossa igreja e cuidar da sua família. Tudo isso faz parte do crescimento da família de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigada, Deus, pela oportunidade de conhecer as famílias que ajudaram, contribuíram para o crescimento do Evangelho no mundo, Senhor. Ó Deus, que as nossas vidas também venham ser vidas assim, frutíferas, que venham fazer diferença na vida de outras pessoas. Ó Deus, que não haja limitação, que a gente não olhe para nós e venha ver que a gente não venha ver nossas limitações, quem sabe olhar e falar, mas eu sou apenas um junior, mas eu só tenho 10 anos, eu sou uma criança. Ó Deus, mas cada um venha contribuir para a obra, Deus, da maneira que pode, Senhor. Ó Deus, entra na casa de cada junior, Senhor, que cada família venha se tornar, Senhor, uma família ajudadora da Tua obra. Nós queremos ver, Senhor, a Tua obra crescendo, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, eu sou o Luciano, está começando mais um G News. Se você tem um motivo de oração ou tomou alguma decisão, aceitou Jesus ou escolheu mudar algo em sua vida, conte para a gente. Queremos orar com você. Atenção, crianças, o coro infantil retornará online pelo YouTube. Atenção, Junior! O nosso coro retornará presencial e online. Somente poderá participar de forma presencial aqueles que fizerem a inscrição com o tio Edgar através do grupo do coro dos juniores. Fique ligado, porque temos uma programação super top chegando. Dia 20 de março, às 18 horas, teremos o cultão para todas as crianças e juniores. É isso mesmo, será no templo da nossa amada igreja. As inscrições só estarão abertas próximo ao dia do evento. E cada criança e pré-adolescente deverá permanecer acompanhado de somente um responsável durante toda a programação. Chegou o nosso momento? Fica a dica!
Assim diz a palavra de Deus em Provérbios 9:12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, sofrerá as consequências. Aproveite que as aulas já começaram e seja sábio. Coloque o foco nos seus estudos. Faça todos os seus deveres. Não deixe acumular as atividades da escola. Fica a dica: seja sábio, estude e no final do ano você vai agradecer, porque sua vida vai ficar mais tranquila. Continue ligadinhos nas novidades. Até a próxima. Tchau! Yeah!